Depois de muito mistério, Tite definiu os substitutos para Neymar Júnior e Danilo na segunda rodada da Copa do Mundo, quando a seleção brasileira enfrenta amanhã a equipe da Suíça no estádio 974. Para a posição do camisa 10, Tite testou várias alternativas. A primeira delas, colocar Rodrigo fazendo a função de um armador para manter o time mais perto das características ofensivas em que a seleção esteve dentro de campo contra a equipe da Sérvia. A outra foi a entrada de Everton Ribeiro, que também poderia fazer essa função mais avançado na articulação e criação ao lado de Lucas Paquetá. No entanto, prevaleceu a opção por Fred. Tite vai voltar a atuar com um modelo com 2 volantes. Com isso, a seleção brasileira terá no tripé de meio de campo Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, que jogará mais avançado. Para a lateral direita, havia uma possibilidade muito grande de Daniel Alves ser escalado. O atleta do Pumas não entra em campo por uma partida oficial há 2 meses. Tite testou o experiente jogador, mas Éder Militão foi o escolhido para executar a função no jogo contra a equipe da Suíça. Com isso, a seleção brasileira vai a campo nesta segunda rodada com Alisson no gol, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá, no ataque, Richarlison e pelas pontas, Vinícius Júnior e Rafinha. O Lucas Paquetá teve um incômodo durante o treinamento, não se sentiu bem, se sentiu mal, de fato, e por isso foi preservado do restante da atividade. Participou apenas de um momento, mas não preocupa, ele não se sentiu bem, nada muscular, apenas o mal-estar. A notícia boa é que Antony, após 2 dias afastado dos treinos da seleção brasileira, voltou a trabalhar normalmente com o time e está à disposição após se recuperar desse quadro de virose que levou o Antony até a vomitar algumas vezes. Por isso ele tinha ficado descansando no hotel da seleção brasileira. O técnico Tite falou sobre a ausência de Neymar Júnior e Danilo nesta segunda rodada e durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Vamos ouvir o treinador. Segunda parte da pergunta eu vou te falar. Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Medicamente, clinicamente, ele pode falar mais das etapas. É uma área profunda que eu não tenho lugar de fala para ela, né? Mas tenho também as palavras médicas que tem. E continuo fazendo não só do Neymar, mas do Danilo também, que a priori parecia uma situação mais cômoda e depois ela também evoluiu. Dos dois eu acredito que nós tenhamos condições de poder utilizá-los na Copa, sim. A definição da equipe ela já foi feita, mas eu tenho por hábito deixa eu colocar, passar na hora do jogo. Por quê? Porque em termos estratégicos tu consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou mesmo características de atletas e tem. E eu tenho muito tranquilo. O Militão é um jogador que já jogou nessa função, seleção no seu histórico, que tem características para tal, e o Dani Alves, um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante, afora a liderança que tem, em momentos importantes que nós, estrategicamente, eu particularmente, possa utilizá-lo. Moral da história, não vou dizer quem vai jogar. Esse é o resumo. Apesar de Tite ter escondido o jogo, de fato, Éder Militão e Fred serão os escolhidos para substituir Neymar e Danilo. Sobre os 2 jogadores, não estarão à disposição nem mesmo no banco de reservas com opções para o técnico Tite. Não há nenhuma possibilidade disso. O Dr. Rodrigo Lasmar já falou que eles precisam ficar se recuperando, foco no jogo das oitavas de final. Há até uma boa perspectiva de que eles estejam à disposição para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Neymar, inclusive, está dormindo com a bota ortopédica que está acelerando a recuperação do jogador. Então é um tratamento praticamente 24 horas por dia, para que ele esteja à disposição para esses duelos mais importantes da Copa do Mundo do Catar. E durante a entrevista coletiva de hoje, reconheceu o erro
de ter mantido Danilo por muito tempo dentro de campo, não ter guardado uma alteração para substituir o lateral direito da seleção brasileira, que também está vetado da fase de grupos. Vamos ouvir o treinador. Porque a equipe já tem um histórico dela. Eu não estou falando nenhuma novidade, vocês têm acompanhado. Ela tem um histórico e uma forma de jogar. E ela não vai fazer em momentos de pressão, salvo, ela tem 3 ajustes que ela faz. Então ela não vai mudar. Por quê? Porque em momentos de maior pressão, a tendência humana é repetir aquilo que ela tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas. Ele pode cometer outros erros, como cometeu em relação ao Danilo. Eu errei porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer. Eu estou falando de lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo. O Neymar, quando fez a jogada, ele estava machucado. Eu não tinha visto. E ele faz a jogada de talento que clareia para que a gente faça o primeiro gol. E o segundo, Danilo, eu errei, porque nós, e tu também, César. Nossa. Porque eu tenho que ter uma substituição a mais a fazer. E se eu seguro uma substituição a mais para fazer, eu tenho e a faço em relação ao Danilo. Agora fica aqui o reconhecimento público dos dois. Aquilo que eu falei a eles pessoalmente, eu estou externando de forma pública. Isso é muito grande. Isso está além do futebol, além do vencer, do ganhar, do fazer 2-0, 1-0. E isso o Adenor premia. A seleção brasileira enfrenta a equipe da Suíça no estádio 974. É um dos únicos 3 estádios que a seleção brasileira irá atuar caso passe primeiro do grupo para as oitavas de final da Copa do Mundo. 974 é inspirado justamente no código de DDD do Catar, 974, e que é o número exato de containers que formam o estádio. Em verdade, são 973. Esse container amarelo, com o número escrito, é justamente o último container que dá ao somatório de 974 containers a esse estádio, que será desmontado para montar outros 4 estádios após o término da Copa do Mundo no Catar. Caso a seleção brasileira passe em primeiro na chave para as oitavas de final, fará mais 2 jogos no Lusail, um jogo no 974 e outro jogo no Education City. A bola rola amanhã às 7 horas da noite no horário do Catar, 1 da tarde no horário de Brasília. E é claro, a equipe da Litoral News leva você dentro de todo o clima da Copa do Mundo. Diz aí, gostou da escalação do técnico Tite para enfrentar a equipe da Suíça nessa segunda rodada? Um duelo que pode classificar e encaminhar o passaporte brasileiro para as oitavas de final da Copa em busca do Hexa.